Então, pessoal, vamos aqui para a nossa aula inaugural, bater um papinho aqui sobre o concurso, sobre o nosso curso, a nossa isolada. Fique à vontade para tirar qualquer dúvida, tá? Para perguntar qualquer coisa, tudo, para a gente trabalhar aqui nessa aula inaugural. E essa aula não está contando como uma das aulas ao vivo do curso. Essa é uma aula extra, a gente vai resolver algumas questões, vai ter um papo e começamos, de fato, na próxima quarta-feira é que a gente começa com todo o gás aí a nossa maratona de questões de raciocínio lógico e matemático da FCC, tá? Então, bora lá, iniciando aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Então, pessoal, esse concurso, pela primeira vez que está tendo esse concurso unificado, né? Então, é um mesmo momento, uma mesma prova, assim, uma mesma prova de forma relativa, porque tem, dependendo do cargo, tem algumas matérias que são de um, são de outro, então há particularidades, mas assim, é um momento único para todos esses cargos, né? Eu fiz um resumo aí, porque, por exemplo, nessa opção um mesmo, do bloco um, onde tem a Agência de Regulação de Pernambuco, a ARP, tem várias partes específicas lá, né? E claro, por exemplo, a parte lá tem para engenharia, então o que tem para engenharia e tem para a parte, eu acho que tem para a parte jurídica também, então vai quebrando em cargos, então cada um tem a sua prova, tem a sua particularidade. Mas esse concurso, ele tem uma situação que é interessante, que a gente pode escolher até 3 cargos, e a gente vai ver aqui, eu coloquei alguns trechos do edital, e a gente vai ver aqui as particularidades para essa situação. Mas eu coloquei aí o concurso, no caso, não destrinchei os cargos, mas coloquei os órgãos, né? Então a gente vai fazer parte desse concurso a ARP, a TI, CPRH, a FUNAP, FUNASE, IPEM, SAD, então isso tudo no bloco um, tá? No bloco 2 a gente tem FUNAP também, SAD, a Secretaria de Controladoria Geral e a CEPLAG, tá? Então a gente tem aí Gestão e Desenvolvimento Regional. E por fim, no bloco 3 a gente tem CPRH e IPEM, e esse bloco 3 são cargos de nível médio. Então, é todo um conjunto de possibilidades de cargos que tem, né, nesse concurso unificado, que antes seria em dezembro, mas como houve a mudança no edital, passou a ser em janeiro, né? Então as provas agora vão ser em janeiro. Então a gente tem bloco um dia 18 de janeiro, e as provas dos blocos 2 e 3 dia 25 de janeiro, tá? A questão do período de inscrições, então as inscrições, elas ficam abertas do dia 30, que foi quando ela foi reaberta na realidade, opa, perdão, bati aqui, e vai até as 23h59 do dia 28 de novembro. Eu acho interessante, assim, em alguns momentos, assim, vocês, no decorrer nas nossas aulas também, eu vou sempre estar puxando alguns detalhes desse, porque muitas vezes a gente perde um concurso porque não viu o detalhe que tem no edital. O edital, pessoal, o primeiro, a primeira coisa que a gente estuda para um concurso é o edital. A gente precisa compreender, entender, saber cada passo, cada situação, né? Então, eu gosto muito de trazer as situações que eu passei como experiência, até para evitar, vamos dizer, algumas situações que eu passei, para evitar que vocês passem também. Então, veja que no caso desse concurso especificamente, a inscrição é até 23 horas e 59 minutos do dia 28. Geralmente, os concursos, a questão de inscrição é até aquele último minuto daquele último dia da inscrição. Isso é regra. Agora, eu já perdi um concurso. Primeiro, porque deixei para me inscrever no último dia e não é algo interessante a gente deixar nada para o último momento. Mas eu perdi o concurso porque eu não li o edital nesse ponto, acostumado com a grande maioria dos concursos, e esse concurso específico que eu perdi, eu deixei para fazer no último dia, e ele tinha lá dizendo que as inscrições eram até às 14 horas daquele dia. E aí, eu trabalhando, deixei para fazer a inscrição depois que terminou meu expediente na Caixa, e aí quando eu fui ver, não, já foi, já parou, mas peraí, são
Naquela época eu estava trabalhando, acho que era até 3, 4 horas da tarde, aí eu deixei para fazer o quê? Quando era 5 horas da tarde, eu fui tentar fazer a inscrição e não passava, não passava, aí eu fui ver no edital e vi que era até as 14 horas daquele último dia. Então vejam, aí eu perdi o concurso, né? Eu não fiz a inscrição, então eu perdi o concurso, porque não prestei atenção a esse detalhe. Então eu acho interessante esse ponto, que a primeira coisa que a gente tem que fazer, vou fazer um concurso, quero fazer esse concurso, é pegar o edital, observar todos os detalhes, tudo que tem, para poder não ter problemas semelhantes, não perder alguma coisa porque não prestei atenção no edital, nos itens, no que precisava. Então isso aí é o primeiro ponto, assim, a primeira legislação que a gente estuda é o edital, tá certo? Para poder realmente estar concorrendo ao concurso. Então, bora lá. Quantidade de inscrições, isso é uma situação interessante, veja. Ao inscrever-se no concurso, é recomendado ao candidato observar atentamente as informações sobre a prestação das provas, uma vez que só poderá concorrer a um único cargo, área, especialidade, qualificação por bloco e período de aplicação de provas. Então, a gente pode escrever em até 3, mas observando esse detalhe, né, que não pode atentar para o bloco e o período da aplicação das provas, tá? Então, eu não posso estar naquele mesmo bloco com aquela situação de período de aplicação de prova, então eu tenho que estar, no caso, em 3 cargos que tenha essa característica. Por quê? Porque as provas vão ser diferentes, né? Então, eu não vou fazer uma prova única, ela não é como o Enem, que eu faço uma única prova e eu posso e depois, a partir da nota, escolher. A gente pode, no caso ter a inscrição, concorrer a 3 cargos, mas tem essa particularidade aí para ser observada, tá? Se coincidir, valeu até, eu tomo a recordação que é o último que você se inscreve, mas aí é bom observar, ou o primeiro ou o último, mas assim, ele só considera um, se houver coincidência na inscrição, ele só considera um, tá? Aqui, o último cargo, concorrer a um único cargo, eu depois até vou confirmar essa questão, qual é o que ele considera, mas aí ele só considera um se houver essa coincidência, tá certo? Então, prestar atenção nessa parte aí no momento que for realizar a inscrição. O cálculo da nota e o ponto de corte. Aqui achei interessante, aí tem gente que vai olhar para essa fórmula, vai, pronto, vou desistir do concurso só por conta dessa fórmula, né, por conta desse contexto. Mas veja, a questão é que a gente tem que ter uma nota acima de 200, certo? Uma nota acima de 200. E aí, o que é que ocorre? Esse cálculo aí, ele é feito, tá? Esse cálculo de nota, ele é feito para a parte geral, certo? Para a parte geral e para a parte específica. A parte geral, ela tem um peso de 1 e a parte específica tem o peso de 3. A gente tem que ter uma nota superior a 200, certo? Vejam que a nossa conta aqui tem esse 50, tá? Espera aí que eu vou botar minha canetinha. Vou dar um pouquinho mais escuro aqui, pronto. Veja, aqui a gente tem 50. Ou seja, vamos dizer que a gente atinja os 50. Na parte geral, vou multiplicar aqui 50. E na parte específica, vou multiplicar aqui por 3. Então, a gente teria aqui, vamos dizer, nessa situação, 200. Observa que aqui eu tenho, isso aqui é a quantidade de acertos, e isso aqui é a média total daquele grupo, daquele cargo que tu está concorrendo, tá? Então, isso é a média daquele cargo. O que é que acontece? A média de acertos, tá, gente? A média não é a média de nota, é a média de acertos. Então, a gente tem o teu acerto e a média de acerto daquele cargo que tu tá fazendo. Isso aqui é desvio padrão, certo? Mas, vamos lá. A gente não precisa nem se importar aqui como é o cálculo do desvio padrão, tá certo? Isso aí é o que menos vai importar aqui para a gente. O que é que eu quero que fique claro para vocês? A gente tem que acertar. Se a gente acertar, por exemplo, se eu acertei a mesma coisa da média,
Então, eu tenho uma média de acertos aqui. Se eu acertei, vamos dizer que a média de acertos são 30 questões na parte geral, e naquela média, a média de acerto na parte geral foi 20. Se eu acertei 20, 20 menos 20 dá zero, vezes 10 dá zero, quer dizer que eu fiquei com os 50 pontos. Certo? Se eu acertei menos de 20, quer dizer, se minha pontuação, a quantidade de acertos foi menos do que a média de todos daquele cargo, então se esse cara for menor do que esse, o valor vai ficar negativo. O que é que significa o valor aqui negativo? Tá, peraí que alguém está pedindo para entrar e eu não estou vendo aqui. O que é que vai ser, no caso, o que é que vai impactar? Já que aqui ficaria um valor, nessa parte ficaria um valor negativo, eu vou ter aqui um valor que eu vou tirar de 50. Lembra que a média tem que ser nessa média, essa média de 200 que eu estava falando aqui? Então, se aqui eu tirar de 50, eu não vou chegar nem nos 200 aqui, certo? Ou seja, se eu não chegar, se eu tiver um valorzinho negativo aí, na parte geral, como está multiplicando por 1, se eu tiver uma nota muito boa na específica, que eu vou multiplicar por 3, eu posso até conseguir superar aquele valor mínimo, tá? Aquele valor do corte eu posso até conseguir. Agora, se eu não fizer essa nota de 50 na parte específica, dificilmente, por melhor que eu me saia nessa parte geral, como ela tem peso 1, dificilmente eu vou livrar o corte. Tá? Agora, o que é que acontece aqui? A gente tem. Eita, Eduardo, e qual é essa pontuação? Qual é essa pontuação que eu tenho que acertar para livrar esse corte? Veja, vai depender da prova, né, gente? Por quê? Porque se for uma prova, vamos dizer assim, que seja uma prova fácil, então essa média de todos os alunos, ela vai aumentar. Então eu tenho que fazer um valor que seja acima daquela média. Se essa prova for uma prova difícil, então, é uma prova, digamos que, vamos dizer, da parte geral, a maior parte das pessoas acertou 15 questões. Então, vamos dizer, a média ali na parte geral ficou 15, então com 16, 17 eu já fiquei acima da média, eu já vou fazer mais do que os 50 pontos. Então, essa forma aí é uma forma que ela vai dosar nesse contexto que vai depender da média. Aí o que é que acontece? São 30 questões da parte geral, e aí eu vou explorar mais a parte geral, porque é onde raciocínio lógico faz parte. São 30 questões da parte geral, que inclui português, certo? E aí deixa só eu colocar aqui, porque tem essa parte aqui, ó, tá? Que inclui português, raciocínio lógico e noções de administração pública e legislação. Eu acredito que deve ser 10 questões de cada uma. Tem muita gente dizendo que pode ser que sejam 15 de português, 5 de raciocínio lógico e 10 de administração pública e legislação. Eu sei que a vontade de todo mundo é que fossem 20 de raciocínio lógico, 5 de português e 5 de noções de administração. Eu sei que é a vontade de vocês, pessoal, que fosse assim, né? 20 de raciocínio lógico, 5 de português, 5 de noções de administração pública e legislação. É fato que não tem, eu procurei no edital, procurei na parte de programa, procurei em tudo que era canto assim, eu pelo menos não identifiquei como é essa distribuição, tem dizendo que são 30. Nessa característica, por exemplo, dessa nota, tá? Não tem citando em algum ponto que não poderia, vamos dizer assim, zerar uma das disciplinas, poderia tirar zero em português, Eduardo, poderia tirar zero em raciocínio lógico. Veja, não tem, vamos dizer, nesse cálculo da nota do ponto de corte, não tem uma indicação que seja, vamos dizer, proibido, ou seja, possível zerar. Agora, como a gente tem esse cálculo da nota que depende da média, então o que é que acontece? Tudo vai ser decidido, essa questão do corte, com a média geral. Então, se a prova for dita uma prova que seja mais fácil, essa média vai para cima, então o corte vai lá para cima.
Se for uma prova mais difícil, essa média tem a tendência de ser menor e o corte tem essa perspectiva de ser menor. Qual é o ideal? O ideal é a gente ir com tudo e se garantir para acertar o máximo de questões para que a nossa quantidade de acertos seja bem acima da média. Quanto maior for essa quantidade de acertos, mais a gente vai subir essa nossa nota, tá? Então a gente tem que observar esse detalhe, que cada acerto que a gente tenha vai fazer toda a diferença. Lembrando que a parte geral tem peso 1 e a parte específica tem peso 3 e tem essa questão dos 200 pontos, tá certo, gente? Então, na parte de conhecimentos gerais, a gente tem língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de administração pública e legislação. Questões, são 30. Como é a distribuição? Não tem. Eu, Eduardo, aposto em 10, 10, 10. Mas não há uma garantia. Pode ser que sejam 15, 5 e 10, né? 5 de raciocínio lógico, 10 de noções de administração. Pode ser até que seja, sei lá, 20 de português, 5 de raciocínio lógico, 5 de noções de administração, né? Eu torceria para ser 20 de raciocínio lógico, mas geralmente raciocínio lógico não tem essa ênfase toda como, né, esse privilégio todo como a gente gostaria que tivesse, né, pessoal? Então, vamos apostar em 10, 10, 10, vamos se preparar para que as 10 questões de raciocínio lógico a gente chegue com tudo e consiga resolver sem problemas, tá? O conteúdo de raciocínio lógico, pessoal, a FCC já tem feito isso há bastante tempo. No lugar de colocar aquela situação que ela especifica direitinho cada item, por exemplo, probabilidade, né? Ela bota questões de lógica das proposições, tabela verdade, negação, equivalência, argumentação, conjunto. Não, ela coloca de um jeito onde com esse conteúdo de raciocínio lógico, ou seja, estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações, compreensão e elaboração de lógica de situações por meio de raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação de elementos, compreensão do processo lógico que, a partir de um conjunto de hipóteses, conduz de forma válida às conclusões determinadas, noções básicas de aritmética, proporcionalidade, porcentagem, problema envolvendo regra de 3 simples, cálculo de porcentagem, acréscimo, desconto. Ou seja, o que quer que a banca coloque de questão, a gente não pode dizer que não faz parte do edital. Então, se ela coloca uma questão de tabela verdade, se ela coloca uma questão de probabilidade, de análise combinatória, ou seja, gente, a questão que venha de matemática, de raciocínio lógico, está inserida nesse edital. Então, não tem nem como a gente dizer, ó, não faz parte. E como é que a gente trabalha quando a gente tem um edital, um conteúdo presente no edital dessa forma? A gente tem que trabalhar com foco na banca. Então, a gente tem que conhecer a banca, identificar a banca, trabalhar a banca, resolver questões da FCC. Então, é isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente vai trabalhar, é esse o foco que a gente precisa ter, tá? Que é identificar como a banca se comporta, trabalhar a característica da banca, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Hoje é a aula inaugural, a gente vai nessa temática do que é da questão do concurso, do que é de como vai ser o desenvolvimento da nossa isolada, e aí a partir hoje a gente já vai resolver questões, e eu digo a vocês, a gente vai resolver questões hoje que tem chance de na prova, quando vocês forem fazer a prova, ter questão que a gente vai ter questão bem semelhante do que a gente vai comentar hoje, tá? Mas a gente vai ter 8 aulas ao vivo pelo Google Meet, do jeito que a gente está tendo aqui, tá? Essa aula, preferencialmente nas quartas.
mas justamente na próxima semana eu vou mostrar o calendário bem direitinho, que eu vou analisar, não sei se tem alguma coisa em alguma quarta, até a prova, parece que Natal e Ano é na quarta, né? A véspera de Natal e véspera de Ano Novo é na quarta, então eu não sei se dá para colocar só na quarta, tirando essas duas quartas, então eu vou formatar a programação e eu sempre faço o seguinte, a cada aula vocês vão receber o materialzinho que a gente vai trabalhar, resolver na aula, e tem lá o calendáriozinho. E aí a gente vai, ó, já teve essa primeira aula, já teve a segunda, então a gente vai nessa sequência bem organizadozinho para vocês saberem direitinho cada estrutura. Então, são 8 aulas ao vivo pelo Google Meet. Serão mais de 200 questões FCC resolvidas passo a passo. Então, uma média de pelo menos 25 questões, tá? Em cada aula. A gente vai passar de 200 questões de provas recentes dentro desse tópico, trabalhando, tá? Para poder compreender. As aulas elas vão ficar gravadas. Essa aula de hoje e as aulas a partir da próxima semana vão ficar gravadas e disponíveis para vocês assistirem quando e quantas vezes quiser, até a prova, tá? Vai ter um material extra de apoio, vou passar para vocês um materialzinho de PDF, vou ter também, assim, alguns vídeos com alguma parte teórica, porque aí, às vezes, assim, a gente vai trabalhar, por exemplo, a gente vai trabalhar questões de probabilidade, mas aí não dá para, na aula, ficar, ó, a probabilidade, o que é a probabilidade, o que é que eu preciso saber, o que é que tem. Então, numa situação que eu sei que muita gente tem dificuldade, como é o caso de probabilidade, aí eu vou gravar um videozinho com uma teoriazinha, ó, probabilidade é assim, o que você precisa entender é desse jeito, a gente tem essa situação, e aí eu vou incluir para vocês também alguns vídeos desse, materialzinho, por exemplo, regras de divisibilidade, quando é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, aí essas regrinhas de divisibilidade, que vez por outra a gente precisa para alguma aplicação, então tem uma fichinha PDF com essa parte teórica. Cálculo de área, de superfície, então as formulazinhas das áreas, dos volumes, de tudo, das figuras geométricas, então tem um materialzinho, então o PDF, aí já passo para vocês também, então a gente vai ter esse material extra de apoio, ou seja, não vai ser só esse momento de aula de resolução de questões, tem essa parte de apoio também. Eu vou acompanhar vocês pelo nosso grupo da Isolada, então se houver alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente vai acompanhando, vai tratando, né, se alguma dúvida sobre o processo do concurso, sobre a disciplina, sobre alguma questão, sobre uma lista extra de exercícios que eu vou passar também, e vai fazer parte também, tá, o número do celular, tá, o número do pixel do celular. E vai fazer parte também o aulão pré-munição. Então, esse aulão pré-munição, eu vou elaborar questões inéditas no perfil da banca. Eu acredito que esse aulão pré-munição vai ser com 30 questões, tá? Então, além das 25 por cada aula ao vivo, que dá 200, ainda tem um aulão pré-munição, que vai fazer parte da Isolada também, com 30 questões inéditas no padrão da banca para a gente revisar o máximo possível. Tá certo, gente? Tranquilo? Quanto à isolada, o valor promocional até o dia 12 é 95 desse pacote aqui, tá? Das 8 aulas ao vivo, ficar também com acesso aos vídeos, material extra, o acompanhamento e o aulão para munição. Então, pode ser por Pix, 95, pode ser também no cartão de crédito, por R$ 110, que pode dividir em até 3 vezes, que é justamente essa diferença do valor do cartão de crédito para o valor do Pix, a questão da taxa de cartão, tá? Então, se alguém quiser também, mas eu quero dividir do cartão de crédito, tudo, é só me pedir o link que eu passo o link para fazer o pagamento com cartão. Mas vamos ao que todo mundo gosta, ao que todo mundo quer. Eu sei que das 30 questões, todo mundo, já imaginou se fosse 25 questões de raciocínio lógico, 3 de português e 2 de legislação, ficava ótimo, né? Então vamos aí para resolver questões, todas desse ano, de 2025, da Fundação Carlos Chagas. Lembrando, gente, qualquer momento, qualquer dúvida que houver, abra o microfone e pergunta, tá certo? Então a gente vai resolver hoje 12 questões, e, inclusive, tem chance de alguma questão dessa estar lá na prova de vocês no dia da prova. E, pessoal, como eu disse a vocês,
a gente tem que entender a banca. O mesmo assunto, vamos dizer, probabilidade. A FCC cobra de um jeito, a FGV cobra de outro jeito, IGEDU cobra de outro jeito, o PE cobra de outro jeito. O conceito, a teoria daquele assunto é o mesmo, mas é importante que a gente observe o processo que aquela banca, o perfil que aquela banca cobra. Inclusive, quando a gente tem um edital desse, tem questões, vamos dizer assim, que são preferidas de cada banca. A FCC ela tem uma característica que, assim, das questões, por exemplo, de raciocínio lógico, que eu particularmente não gosto muito disso que ela faz, mas em regra ela geralmente faz, vamos dizer que 20% das questões ela bota que são questões, aquelas questões mais simples que todo mundo faz. 20% das questões são aquelas questões mais difíceis que vão precisar de mais tempo. E o restante, em torno de 60%, são aquelas que quando a gente começa a fazer exercício, que a gente pratica, a gente faz. Então, a gente praticando, fazendo exercício, a gente vai pegar esse 20% fácil com esse 60% médio, então a gente tem como chegar sem muita dificuldade. Agora, chegar sem dificuldade porque a gente treinou, porque a gente resolveu questões, porque a gente tirou a dúvida antes da prova. A gente tem como chegar a 80%, tá? Então a FCC tem um acervo de questões muito bom, enorme, e que dá para a gente trabalhar bem direitinho, e a gente vai resolver mais de 200 questões da banca para chegar bem afiado, tá certo? E se houver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, abre o microfone aí e pergunta. Quem estiver assistindo a gravação, quem estiver assistindo o vídeo, não estiver na aula ao vivo, me pergunta, manda para mim um WhatsApp, tá? E me pergunta alguma dúvida que houver, Professor, que eu ajudo. Oi, licença, eu tenho pois uma não, dúvida, veja. diga, Boa noite, né? Eu boa noite. entrei um pouquinho atrasada. Veja, Certo, em questões das inscrições, pode ser feita duas. Eu fiquei um pouco na dúvida, porque uma vai ser no dia 18 e a outra vai ser no dia 25, se eu não me engano. você Pode pode escolher fazer? até 3 cargos. Não, mas eu estou fazendo inscrições mesmo, para fazer a Sim, prova. Curso veja, administrativo de pedagogo. isso, quando você faz a inscrição, você vai poder selecionar 3 cargos, tá entendendo? Aí você vai poder concorrer, você vai poder se inscrever, vamos dizer, você vai poder concorrer em 3, você vai poder se inscrever em 3, tá entendendo? É assim, veja, eu me inscrevi para pedagogo, só me inscrevi para pedagogo. Aí, no Certo. caso, eu quero me inscrever agora para administrativo. É necessário fazer outra inscrição? É. É, outra Pronto, porque uma é inscrição. 120 e a outra é 90. Eu entendi Isso, 130. Aí eu tenho que fazer as duas, não é isso? Que eu quero concorrer isso. às duas. Pronto, agora Aí entendi. você tem, Uhum. veja, você tem direito a se inscrever em 3 cargos, certo? Sim, Agora você tem que observar se não coincide a data da prova, horário. É isso que você tem certo. que ver. Uhum. Tá entendendo? Pronto, Porque aí entendi. se coincidir, por exemplo, você se inscreveu em 2 cargos que são do mesmo horário, aí só vai valer um. É verdade. Pronto, Só porque vai eu valer estava um. nessa dúvida. Mas agora eu entendi. Não, vou fazer É. uma no dia 18 e a outra no dia 25. Pronto, é isso. E eu acredito que no dia 25, Carmen, como são 2 blocos, aí deve ser um bloco pela manhã e um bloco à tarde. Mas fica Então, muito pesado. não, Para fica, estruturar tudo, né? mas eu estou dizendo assim, seria permitido você se inscrever em cada bloco, naquela questão do horário, tá entendendo? Porque não Entendi. é no mesmo horário. Agora, caso você se inscreva em 2 que tem algum conflito, aí eu vou até confirmar essa situação, que eu estou na minha recordação que vai valer o último. Aí ele, automaticamente, ele elimina a inscrição e só vale outra. Tá entendendo? Foi isso que eu perguntei. Aí eu já me inscrevi em uma, eu estou com medo de fazer outra para Não, eliminar o que eu quero, se entendeu? for, se for coincidente, no mesmo, Dia, mesmo dia. dia Ah, horário, entendi. dia Uhum. horário, tá? Porque a gente Então tá tem lá bom. no edital dizendo que você pode se inscrever em até 3 cargos. Uhum. Agora, desde que não coincida o bloco e horário, Pronto. tá Tá certo? bom. Obrigada. E Tá eu por vou nada. pensar aqui se eu vou me inscrever em algum dos cursos aí. Vou Pronto, terminar de assistir. Tá bom. Muito obrigada. por nada, tranquilo. Então, vamos lá começar a resolver algumas questõezinhas, né, gente? Então, ó, Maria investiu 6 mil em ações e perdeu 20% do valor investido. Para que Maria recupere a quantidade investida inicialmente, a variação positiva necessária deve ser em percentual. De quanto, tá? Veja,
uma das situações que é muito determinante nas questões da FCC, tá? É questões de raciocínio lógico e matemática de uma forma geral, mas a FCC, ela perde muito esse detalhe também. É a gente interpretar direitinho o que é que a questão está trazendo para a gente, tá? E o que a gente vai, o que é que a gente precisa descobrir, o que é que a gente vai fazer, qual é o desenvolvimento que a gente vai ter para chegar ao resultado. Então, aqui, o que é que ele está dizendo? Está dizendo que, deixa eu trocar a cor, porque aquela cor foi para o fundo branco, né? Então, veja, Maria investiu 6 mil, mas ela perdeu 20%, certo? Ela perdeu 20%, ou seja, ela não tem mais 6 mil. Aí eu quero saber para que Maria recupere a quantia investida inicialmente, certo? Quanto é que ela vai fazer para recuperar a quantia investida inicialmente? Veja, o que é que a gente precisa, o que é que a gente vai, quais são as estratégias que a gente tem para resolver? A gente pode identificar, por exemplo, quanto é que ela perdeu. Então, ela tinha 6 mil, certo? Ela tinha 6 mil. Se ela perdeu 20%, gente, eu vou bater muito nessa tecla e é um ponto que a gente vai facilitar muito na resolução de questões de porcentagem, tá? Perceba o seguinte, o valor mágico, vocês vão escutar muito eu falando isso, o valor mágico da porcentagem é 10%. Eduardo, por que o valor mágico da porcentagem é 10%? Porque, veja, o que é uma porcentagem? É uma fração cujo denominador é 100. Então, 10% nada mais é do que 10 por 100. Quando eu tenho 10 por 100, eu posso cortar esse zero com esse zero, então eu tenho 1 sobre 10. Ou seja, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? 10% nada mais é do que dividir por 10. Então, qualquer valor que eu queira saber quanto é 10%, é só dividir ele por 10. Então, por exemplo, 6 mil, tá? 6 mil. 10% de 6 mil é quanto? 600. Dividir 6 mil por 10, 600. Então, 20% são 2 vezes 10%. 30% são 3 vezes 10%. Então, com isso, a gente tem como mensurar. Já que 10% é 600, 20% seria o quê? 1.200. Então, eu vou tirar aqui, ó, 1.200. Certo? Eu vou tirar aqui 1.200. Então, o que que a gente tem aqui? Ele perdeu, né, Maria, perdão, perdeu 20%, ela perdeu 600 com 600, perdeu 1.200. Então, a gente vai ter aqui 800, certo? E aqui, ó, vai vir aqui, fica 4.800. Tá certo? Então, ela passou a ter 4.800. Em porcentagem também, outro ponto que a gente tem que lembrar é que o que é um inteiro, o que é 100%, o que é 100%, é relativo. 100% representa o quê? 100%, 100% é 100 por 100, que é igual a quanto? 1. Ou seja, 100% é um inteiro. Mas o inteiro é o que você tem naquele momento. Então, o que é o inteiro agora, não necessariamente vai ser o inteiro depois. Certo? Não necessariamente vai ser o inteiro depois. Ou seja, o que é o inteiro quando ela investiu é 6 mil, mas depois que ela perdeu, o inteiro, o 100% é quem? 4.800. Então, isso é um outro ponto que a gente tem que lembrar quando a gente está trabalhando com porcentagem, que o que é o referencial que eu tenho hoje pode não ser o referencial que eu vou ter depois, tá? Então, o que é que a gente tem aqui? Eu tenho esse cara que é 6 mil, perdi 1.200, tenho 4.800. Então, eu tenho essa outra realidade. Essa minha realidade de 4.800. O que é que eu tenho que recuperar? Eu tenho que recuperar aqui 1.200. Então, vejam, eu tenho que saber, para poder saber o quanto eu preciso ter de variação positiva, ter de ganho, eu preciso saber quanto é que 1.200 representa em referência a quê? A 4.800. Então, eu quero saber qual é o percentual. Lembrando que agora o meu inteiro é 100%.
tá? Então, vejam o que é que a gente está fazendo. Pessoal, basicamente aqui, eu estou trabalhando com vocês a ideia do conceito, eu basicamente ainda não resolvi nada da questão, estou trazendo essa ideia do que a gente vai precisar fazer, tá certo? Então, bora lá. Deixa eu apagar para a gente ver aqui. Então, a gente já trabalhou o raciocínio, a interpretação, entendeu? Então, vamos ver aqui. Havia 6.000, houve uma perda de 20%, quer dizer que eu perdi 1.200, então eu fiquei com 4.800. Então, pessoal, eu quero saber, eu tendo esses 4.800, quanto é que eu vou ter que ganhar para poder voltar? Ou seja, eu vou ter que recuperar os meus 1.200. Então, aqui eu tenho 100%, e eu quero saber quantos por cento esse 1.200 representa, que é o que eu vou ter que recuperar. Quando a gente tem essa situação, deixa eu trocar a cor da caneta. A gente tem aqui, ó. Esse cara está para esse cara está para esse. Certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, 4.800 x, que é igual a 1.200 vezes 100. X é igual a 1.200, perdão, gente, bati aqui sem querer, vezes 100, dividido 4.800, posso cortar aqui, então eu teria 1.200 dividido por 48, dividido por 48, que vai dar, fazendo essa conta aqui, dá 25, que é 25%, tá? Claro, alguém pode dizer assim, Eduardo, me lembra aí como é que a gente faz, né? Então, aqui, ó, 120. 120 dividido por 48 dá 2. 48 vezes 2 vai dar 96. Certo? 6 aqui vai dar 4. Vem a 1, né? Opa, vem a 1 aqui. Deixa eu pegar aqui 2. Vem a 1, 10, então vai dar 2. Aqui 0. Então baixei 0. 240 vai dar 5, que vai dar 240. Aqui 0, 0, 0. Então, a gente viu que seria 25%, então tem que ter um ganho de 25%, tá certo? Então, a gente viu esse cenário, o que que a gente tem que ter? É uma questão que é relativamente simples, mas que a gente precisa organizar a ideia, tá? Então, alguns poréns aqui. Muitas vezes, algumas pessoas pensam, se eu tinha 6.000 e eu perdi 20%, eu vou ter que ganhar 20%, quer dizer, eu vou ter que voltar. Aí muita gente colocaria de forma errada a letra B. Mas, Eduardo, por que que você perdeu 20% e você não teria que ganhar 20%? Porque eu perdi 20% quando o meu inteiro era... Eu perdi 20% quando o meu inteiro era 6.000. Agora o meu inteiro é 4.800 e eu quero ver quanto é que representa esse 1.200, não em relação a 6.000, mas em relação a 4.800, tá certo? Aí outro ponto também é importante, a gente chegou nesse cara daqui, ó, 4.800, 1.200. Esse cara tá para 100 e esse cara tá para X. Pessoal, toda vez que a gente tem uma regrinha de 3 dessa, certo? Uma regrinha de 3 dessa, o que é que a gente pode fazer e é melhor que a gente faça? Vocês viram aqui a minha continha como foi, ó, todo esse malassombrinho aqui, esse malassombrinho da divisão, vocês estão vendo como é essa questão, como é mais chatinho? Então, quando a gente chega numa situação dessa, a gente pode olhar o seguinte, existe uma dessas colunas, e até se for o caso, se houver como nas duas, não vai, em regra, haver como nas duas, porque eu tenho incógnita, mas quando eu tenho uma regra de 3 que tem composta, que tem mais de 2 colunas, em quaisquer colunas que houver possibilidade de dividir valores por um mesmo valor, por um mesmo divisor, eu devo fazer.
Então, veja que 4.800 é um múltiplo de 1.200. Então, eu posso dividir 4.800 e 1.200 por 1.200. 4.800 por 1.200 dá quanto? 4. 1.200 por 1.200 dá 1. Veja. Essa conta que eu fiz aqui, desse tamanho, desse malassomba, eu reduzi para isso, gente. E aí esse cara daqui passou aqui, 4x igual a 100. X é igual a 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 dá quanto? 25. 25. Certo? Então, é importante e a FCC vai exigir muito interpretação. Eduardo, eu tenho dificuldade. Como é que a gente vai resolver essa dificuldade que tem na resolução das questões de interpretação? Resolvendo questões, resolvendo exercícios. Pega esse vídeo, ó, eu vou assistir novamente essa daqui, eu vou parar, eu vou anotar, eu vou fazer. Então, é a vantagem também de que a gente vai ficar com a gravação, tá? Então, vocês vão ficar com a gravação disponível para assistir quantas vezes quiser, pausando, olhando, não está entendendo, me perguntando, tá? Então, quanto mais questões a gente fizer, nós vamos resolver mais de 200 questões na nossa maratona, tá? Mais de 200 questões da FCC. Então, a gente vai ter um acervo, a gente vai ter um treinamento para chegar com tudo na prova, tá? Então, primeira questão, alternativa D, 25. Bora lá. Alguns números naturais distintos entre si, maiores do que 1, foram escritos na lousa. O produto dos menores é 8 e o produto dos maiores é 45. A soma dos números escritos na lousa é... Gente, toda vez que a gente tiver números que foram obtidos por conta de um produto, a gente já usa, assim, já lembra da ferramenta do MMC, que a gente vai pegar aquele número, quando a gente faz o MMC daquele número, a gente vai pegar aquele número e transformar ele em produtos de números primos. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, o produto dos menores, então eu tenho aqui, ó, vamos dizer, A vezes B, e eu sei que o produto desses dois deu 8. Então, o 8, quando eu quebro ele em números primos, ó, vai ser por 2, vai dar 4, vai ser por 2, dá 2, vai ser por 2, dá 1. Então, veja, esse 8, ele é obtido pelo produto de números que eu vou utilizar, o 2, o 2, o 2. Veja, aqui está meio na cara da gente, né? Para pegar esses três números e transformar em 2, que o produto vai ser 8, eu tenho quem? 4 vezes 2, 2 vezes 4. Então, eu já identifiquei 2 desses números. Então, um número vai ser 2 e o outro vai ser 4. Aí a gente tem o quê? Porque alguns números naturais distintos entre si e maiores que 1 foram escritos na lousa. O produto dos menores é 8. Veja, números naturais distintos. Então, eu não poderia ter aqui 2 e 2, porque são números distintos, né? 2, 2, 2 não poderia. Então, ele teria que ser o quê? O 2 e o 4. Quando eu pego agora aqui, ó, vamos dizer, CD, no produto, um produto de 2 até mais números, dependendo aqui, seria 45. Aí a gente tem também, ó, 45 eu vou fatorar. É por 3, tá? Deu 15. É por 3, deu 5. É por 5, deu 1. Aqui, a gente poderia ter, por exemplo, 3 e 15, 9 e 5. Eu não poderia ter 3, 3 e 5, porque os números são distintos. Então, a princípio, a gente poderia ter 3 e 15 ou 9 e 5. Massa. Mas o que é que acontece? Na questão, está dizendo aqui que esse produto foi dos dois menores. Então, 2 e 4 são menores. E esse produto aqui seria dos dois maiores. Então, se eu colocasse como 3 e 15, o 3 é menor do que o 4. Então, essa resposta, apesar de ser uma possibilidade para dar 45, na construção da questão, ela foi o quê?
ela foi excluída, porque eu teria 2 números maiores do que os outros números que eu tenho. Então, por isso que essa foi excluída. Então, essa é uma característica também de questões da Fundação Carlos Chagas, de colocar como se fossem, assim, regras, né? Limitações no decorrer do processo que a gente tem que ficar atento para poder observar. Então, aqui, esse cara foi excluído porque teria que ser os 2 maiores, então ficou o 9 e o 5. Então, quando a gente vem para cá, a gente vem com 2, 4, porque ele quer, ó, qual é o objetivo? A soma dos números escritos na lousa. 2 mais 4 mais 5 mais 9. Tá certo? Então vai dar 2 com 4, 6, com 5, 11, com 9, 20. A alternativa correta é a letra D, 20. Tá? Então, outra questão que é característica da Fundação Carlos Chagas, que é, assim, a gente ter, vamos dizer assim, o desenvolvimento a partir de regras, de pistas, de quebra-cabeça para você montar, você estruturar. Então, isso é uma característica muito marcante da Fundação Carlos Chagas, que a gente não vê em várias outras organizadoras. Então, a gente tem que trabalhar como é que vai facilitar esse tipo de situação, resolvendo questões. Tá certo, gente? Então, questão 2, alternativa correta, letra D. Bora lá. Em uma aula de dança, formam-se duplas em que exatamente 1/3 dos rapazes estão com moças e exatamente metade das moças estão com rapazes. Se há 12 rapazes, o número total de alunos dessa aula veja, a gente tem que estruturar, organizar o que a gente tem, tá? O que a gente tem de informações, organizar as ideias e observar o que a gente precisa descobrir, tá? Então, ele poderia perguntar o número de moças, o número de rapazes que estão com moças, o número de rapazes que não formam duplas, o número de moças que formam duplas, ou seja, tem uma diversidade de opções que podem ser questionadas. Então, a gente tem que estruturar a informação que a gente tem, organizar as ideias para poder chegar ao resultado que precisa. E é um ponto importante, identificar qual é o desejo, a necessidade, o que a gente precisa encontrar. Então, vejam, a gente tem, em uma aula de dança, formam-se duplas. Duplas. Então, eu estou formando uma dupla, um rapaz com uma moça. Então, eu formo uma dupla, tá? Então, o que é que a gente tem? 1/3 dos rapazes estão com moças, certo? Em que exatamente 1/3 dos rapazes estão com moças. Então, do quantidade de rapazes, vamos dizer que tem X rapazes e Y moças. Então, 1/3 de X forma a dupla rapaz-moça, a dupla RM, certo? 1/3 dos rapazes. Massa. Com moças. Exatamente metade das moças, ou seja, metade de Y forma a dupla rapaz-moça. Gente, essas quantidades, vocês percebem que são iguais. Essas quantidades são iguais. Se eu tenho uma quantidade de dupla rapaz-moça, eu tenho aquela mesma quantidade de dupla, vamos dizer assim, moça-rapaz. Porque eu estou falando da mesma coisa, da mesma quantidade. Então, se eu estou falando da mesma quantidade, o resultado vai ter que ser igual. Então, o que é que a gente tem aqui? Deixa eu alterar a cor para poder a gente trabalhar melhor. Observa. 1/3 dos rapazes. Ele disse que a quantidade de rapazes é igual a 12. Então, eu sei que 1/3 de X, certo? Ou seja, 1/3 de 12. 1/3 de 12 vai dar quanto? 4. 1/3 de 12 vai dar 4. Então, são quatro as duplas rapaz-moça, moça-rapaz. Então, se são 4,
e essa quantidade de duplas representa metade da quantidade de moças, significa que a quantidade de moças vai ser o quê? 8. Tá? Então, eu tenho 1/3 de 12, que dá igual a 4. Mas a quantidade de duplas, moça, rapaz, rapaz, moça, é a mesma quantidade. Então, são 4. Então, aqui eu teria esse contexto aqui, que vai ser igual a 4. Tá? Então, recapitulando aqui, depois que a gente organizou a ideia direitinho, veja. Eu tenho que 1/3 de x vai ser igual a 1/2 de y. Por quê? Porque vai ser igual a quantidade de duplas rapaz-moça, moça-rapaz. Isso aqui vai ter que ser igual. Então, eu tenho que 1/3 da quantidade de rapazes é igual a 1/3 de 12. 1/3 de 12 vai dar quanto? 4. Então, metade das moças tem que dar 4. Para encontrar aqui, gente, eu tenho que o y vai ser igual, ó, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo, quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, 4 vezes 2, 8. Então, se há uma quantidade de 12 rapazes com 8 moças, perdão, gente, a gente tem um total de 20 pessoas nessa sala de aula, 20 alunos nessa sala de aula. Alternativa correta, letra E, tá? Então, eu tenho um total de 20 alunos nessa sala de aula. Tranquilo, gente? Perfeito. Tá tranquilo para todo mundo. Lembrando que qualquer dúvida que houver, tá? Qualquer dúvida que houver, pode abrir o microfone aí, perguntar. Fica bem à vontade, tá certo? Fica bem à vontade para poder perguntar, tá certo? Então, bora lá. Questão 4. Considere a tabela a seguir. Se y é inversamente proporcional a x, certo? Então, eu tenho a proporcionalidade pelo inverso. A soma dos valores que faltam na tabela é... Gente, ó, o que é que eu quero mostrar a vocês aqui? Se eu tivesse dito... Será a cor da caneta? Se eu tivesse dito que é diretamente proporcional, então, y é diretamente proporcional a x. Então, eu ia ficar com o seguinte, x, y, igual a 2, vamos dizer que eu tenho aqui um A, que é igual a 8 sobre 200, que é igual a 16, vamos dizer que eu tenho um B aqui. Se fosse diretamente proporcional, então a gente teria essa relação. Mas ele está dizendo que y é inversamente, ou seja, inversamente proporcional, o que é que a gente tem? É proporcional ao inverso. Inversamente proporcional é proporcional ao inverso. Então, o que a gente teria aqui, ó, x, nessa relação da questão, 1y igual 2, 1a, veja, é proporcional ao inverso. 8, 200, 16, 1 sobre b. Ou seja, pessoal, como eu estou dividindo por essa fração, lembram da regrinha de divisão por fração? Divisão de frações, porque a gente admite que esse termo de cima é como se fosse x sobre 1, 2 sobre 1, 8 sobre 1, 16 sobre 1. Então, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente teria, na realidade, aqui x vezes y, 2 vezes a, 8 vezes 200, 16 vezes b. O que é que a gente precisa lembrar? Se eu tenho grandezas que elas são inversamente proporcionais, então eu vou ter a igualdade entre os produtos. Se o x
é inversamente proporcional ao y, ou y é inversamente proporcional ao x, para efetuar a igualdade, aí a gente lembra, eu multiplico. Se é diretamente, eu vou pegar as divisões. Se é inversamente, como é proporcional ao inverso, e eu vou depois inverter, eu multiplico. Então, a gente tem essa situação. Para encontrar os valores que estão desconhecidos, né, na tabela, a gente vai ver qual é o valor que a gente tem conhecido. Ou seja, eu tenho conhecido aqui, eu tenho o 8 e o 200. E como na qualidade de inversamente proporcional, na igualdade a gente vai ter os produtos, então a gente vai ter que o quê? Esse produto aqui é 1.600. Então eu tenho aqui, ó, 2 vezes o A, que eu quero encontrar quem é o A. Eu tenho aqui 16 vezes B. Eu quero encontrar quem é o B. Mas veja que o meu resultado é 1.600. Então, o A vai ser igual a 1.600 dividido por 2, que dá 800. E o B vai ser igual a 1.600 dividido por 16, que dá 100. Então, eu encontrei os dois valores que faltam na minha tabela. Tá, organizei a ideia, eu vi o que é diretamente proporcional, eu vi o que é inversamente proporcional, ele quer o inversamente proporcional. Então, eu vi que as grandezas, para serem inversamente proporcionais, eu vou igualar, o que eu vou ter de igual são os produtos. E eu vi que há dois valores que eu não tenho na tabela, e eu consegui encontrar esses valores que tem na tabela, identificando que um é 800, o outro é 100. O que é que ele quer que eu faça com esses dois valores? Então, percebam que a gente nunca pode se perder de onde quer chegar. Eu tenho que organizar as ideias, trabalhar para chegar ao resultado, mas acima de tudo, que resultado? O que é que eu quero? Eu quero a soma dos valores que faltam. Então, eu tenho um valor que falta é 800, o outro valor que falta é 100, e aí a gente vai ter aqui 800 mais 100 igual a 900. Então, eu tenho a alternativa correta, a letra D. Quarta questão, letra D, 900. Certo, gente? Tranquilo? Perfeito? Vamos que vamos? Próxima questão. Na rede de um pescador, há 49 tilápias e 4 tambaquis. Se o pescador deseja que 10% dos peixes que tem sejam tambaquis, então o número de tilápias que deve ser devolvidas para a água é... Gente, essa questão 5 é uma questão que a cara deve ser C. É uma questão fácil, simples, que muita gente erra. Vejam como é contraditório, né? Fácil, simples, que muita gente erra. Por quê? Porque ela pede a interpretação. Observa, tem tilápias. Tilápias igual 49. Tambaqui. Tambaqui, 4. Eu quero que esses 4 representem 10%. Se o pescador deseja que 10% dos peixes sejam tambaquis. Veja, massa, 10%. Se 4 é 10%, quem é o todo? Se 4 é 10%, quem é o todo? O todo vai ser 40. Isso daí é uma situação que eu tenho muita tranquilidade, tá? Então, isso é uma situação que eu tenho muita tranquilidade, que vocês não teriam dificuldade desse contexto. Se 4 é 10%, 100% é quanto? 40. Qual é o detalhe que muita gente erraria essa questão?
pressa. O detalhe que muita gente erraria essa questão é pressa. Por que faz? Então total é 10% é 4, total 40. Aí a pessoa faz 49 menos 49. Massa? Não, errado. Por quê? Mas Eduardo, não é 40? Não é 40? Por que que... E ainda tem, ó. O 9 tem aqui, tá vendo? Ó, o 9 tem aqui, mal assombrado. Gente, esse 10%, e aí é o grande detalhe, e a FCC ela explora muito isso. Quando eu estou falando de percentual, quando eu estou falando de porcentagem, tá? Quando eu estou falando de percentual, quando eu estou falando de porcentagem, aquela porcentagem é 10%, é 20%, é 10%, é 20% de quê? O fato de ser 10% não diz muita coisa. Veja, se eu disser para vocês, ó, vocês ganharam um prêmio e esse prêmio é 10%. Sim. Se for 10%, veja, se for 10% de 10, você ganhou R$ 1. Se for 10% de 10 milhões, você ganhou 1 milhão. Então, 10% de 10 reais é R$ 1. 10% de 10 milhões é 1 milhão. Então, faz diferença quando a gente está falando de percentual. É um percentual de quê? Então, aqui, ó, eu quero que, ó, se o pescador deseja que 10% dos peixes. Então, esse 10% é 10% do total. Então, o total vai ser 40 e não 40 tilápias. O total vai ser 40. Mas não já tem 10 tambaquis? Faltou o S aqui. Não já tem 10 tambaquis? Perdão, não já tem 4 tambaquis? Então aqui, ó, 4. Então significa que vão ser 36 tilápias. Então é certo que se tambaquis são 10%, o todo é 40. Mas o todo inclui tilápia e tambaqui. Então a quantidade de tilápias para dar 40 tem que ser igual a 36, porque 4 são tambaquis. Então, quando a gente tem que vão ser 36, 49 menos 36 dá igual a 13. Então, a alternativa correta aqui vai ser letra A, 13. Tá? E eu tenho certeza que nessa questão, muita gente, mas muita gente, teria respondido 9, porque fez aquela conta. O total são 40, eu tenho 49 e tirou. Aí a gente tem que observar o que é o total. O total são 40, mas o total é formado por tilápia e tambaqui. Então, se o total é 40 e 4 são tambaquis, a quantidade de tilápias vai ser 36. Então, quantas devem ser devolvidas? Quantas devem ser devolvidas? 13. Então, a gente tem esse contexto. Então, a alternativa correta da quinta questão, letra A, 13. Tá certo, gente? Bora lá, próxima questão. Muito clássica também da FCC, que aí você tem o quê? Você tem como se fossem umas pistas, e aí você vai organizar as informações a partir daquela construção que foi do desenvolvimento da construção que foi fornecida para você, tá? Então a gente tem que fazer, tem que resolver, uma questão de associação. Eu vou associar, eu costumo chamar esse tipo de situação de quebra-cabeça. Então a gente vai ter que juntar as ideias. Vejam, uma prova de matemática, a nota de Carlos foi maior do que a nota de Márcia e menor do que a de Ana. Então, eu já posso colocar assim uma ordem, vamos dizer que do menor para o maior eu estou subindo. Então, a nota de Carlos foi maior que Márcia, então tem Carlos acima de Márcia. Carlos acima de Márcia. Mas ela foi menor do que a de Ana, então Ana está aqui em cima. A nota de Ana foi maior que a de Débora.
que não foi menor que a de Carlos. Então, ó, a de Ana foi menor. Então, Débora está entre Ana e Carlos. Débora. Porque, ó, a nota de Ana foi maior que Débora, então Ana está acima de Débora, tá? Que não foi menor do que a de Carlos. Então, a de Débora foi maior do que a de Carlos. Então, Débora está numa escala que está abaixo de Ana, mas acima de Carlos. Se Otávio não teve nota maior que Márcia, veja, não teve nota maior que Márcia. O que é que a gente tem que ter cuidado aqui? A nota de Otávio pode ter sido igual ou menor, certo? Cuidado, porque se na letra A tivesse a nota de Márcia é maior do que a de Otávio, eu não poderia afirmar isso. Ó, Otávio não teve a nota maior do que Márcia. Não teve maior não significa que foi menor. Pode ser igual ou menor, tá? Então, o que é que a gente pode afirmar aqui? Márcia teve maior nota que Débora, olhando para esse contexto, não. Débora teve maior do que Carlos, e aí aqui a gente anula essa. Letra A, não tem um como. Carlos teve nota menor do que Otávio, pelo que a gente está vendo aqui, não. A nota de Carlos foi maior, porque Otávio foi igual ou menor que Márcia, e Carlos foi maior do que Márcia. Então, essa daqui está errada. Letra B está errada. Otávio, e somente ele teve a menor nota do grupo. Veja, algumas pessoas, veja que situação interessante, né? Veja que situação interessante essa de Otávio, essa é a letra C. Muita gente, porque se você não considerasse, veja mesmo, se a gente não considerasse essa situação como uma possibilidade, se a gente nesse contexto não interpretasse de forma correta a questão, só tivesse colocado Otávio abaixo, então a gente ia ter a sensação que a menor nota de todas é a dele. Então essa alternativa C, ela estaria correta. Por que, que a C não está correta? Porque Otávio, somente ele teve a menor nota. Veja, se a nota de Otávio e Márcia, forem iguais, porque é uma possibilidade, então se a nota de Márcia e Otávio forem iguais, os dois tiraram a menor nota, porque a nota seria igual. Tá? Então, eu não tenho como ter a certeza se a nota de Otávio foi igual ou menor. É por isso que eu não posso assinalar a letra C. Eu não posso dizer que a letra C está nem correta nem errada. Assim, eu não tenho certeza dela, tá? Porque eu não tenho certeza nessa consideração. Lembrando, aqui está dizendo que Otávio não teve nota maior. Se ele não teve nota maior, a nota dele pode ter sido igual ou menor. Estão vendo como a Fundação Carlos Chagas, a FCC, trabalha? A gente tem que estar ligado nisso. Como é que a gente vai conseguir chegar na prova e passar qualquer barreira dessas, resolvendo mais de 200 questões junto comigo? Bora lá. Então, a letra C dá errada também. Não podemos afirmar isso. Ó, é correto afirmar. Se ele tivesse dizendo, é possível seria, mas afirmar isso, não. Afirmar não pode. Débora teve a maior nota. Não, a nota de Débora foi menor do que a Ana. Ana, e somente ela, teve a maior nota. Sim, perfeito. Então, a gente já tinha anulado essa também. Perfeito. Ana, e somente ela, teve a maior nota do grupo. Ou seja, a alternativa correta, letra E. Tá certo, gente? Tranquilo, perfeito. Vamos que vamos. Próxima Agora, questão. Oi. eu fiquei com dúvida na anterior, que eu Na vou deixar anterior. passar. Por que tu disseste que era 40 no geral? Aí, né? Que ele disse 49. Aí eu não Não, entendi muito bem. não, veja, vamos para cá. Na rede do pescador, e assim, vou puxar a sua orelha, viu, Júlia? Que você pergunta para poder a gente não avançar na questão, você já tinha perguntado antes. Pode interromper a hora que for, mas é interessante que a gente não saia de uma questão para fazer a pergunta de uma questão anterior, só porque assim, a gente acabou esfriando o contexto que tinha dessa. Aí a gente tem que voltar a respirar essa questão. Então,
Sempre que houver uma dúvida numa questão, não deixa nem eu prosseguir. Diz, ó, Eduardo, essa eu não entendi. Vamos fazer de novo. Eduardo, isso aí. Fica bem à vontade para abrir o microfone na hora que quiser, tá? Mas só por conta desse detalhe, porque a gente já concluiu a outra e aí a gente vai voltar para essa questão, mas a gente volta. Ó, o que a gente tem que observar aqui é o seguinte. Aqui, na rede do pescador, tem. Então, ele pescou. Ele está aqui com 49 tilápias, certo? Ele tem isso aqui. E 4 tambaquis. Ele não quer ficar com esses peixes todos. Ele não quer ficar com esses peixes todos. Então, ele vai devolver uma parte dos peixes. Ele vai devolver uma parte dos peixes, certo? Então, ele não vai ficar, ó, aqui ele pescou 53 peixes, mas ele não quer ficar com esses peixes todos. Não vai ficar com os 53, tá? O que é que ele vai fazer? Ele quer ficar com uma quantidade, então veja, ele quer ficar com uma quantidade que 10% dos peixes tem que ser tambaquis. Então, ele quer que dessa quantidade, 10% seja tambaquis. Então, ele quer que 10% seja igual a 4. Se ele quer que 10% desse x seja igual a 4, quanto é o x? Quanto é o 100%? O 100% é 10 vezes 10%. Então, a quantidade de peixes que ele quer ficar vai ser 40. Então, ele pescou 53, mas ele não quer ficar com 53, ele quer ficar com quanto? Com 40. Ele quer ficar com 40. Como ele quer ficar com 40, ele vai ter que devolver uma quantidade de peixes. O que é que a gente tem que ter cuidado? Muitas vezes, como a gente vai ter que devolver, como eu falo de 40 e aqui tem 49, muita gente pode pensar, devolve 9, mas não. Ele quer ficar com 40 no total. Então, como ele quer ficar com 40 no total, ele quer ficar com 40 contando com os 4 tambaquis. Então, se 4 vão ser tambaquis, ele vai ter 40 menos 4, 36, ele vai ter que ficar com 36 tilápias. Mas se ele pescou 49, se ele pescou 49 tilápias, e ele só vai ficar com 36, por quê? Porque ele quer ficar com 40, mas desses 40 são 4 tambaquis, então ele vai ter que devolver 13 tilápias. Tranquilo agora, Júlia? Sim, sim. Obrigada. Desculpa Perfeito. aí. Não, é só chamando a sua atenção, porque veja, a gente, na hora do calor da emoção da questão, é melhor da gente tirar todas as dúvidas. Aí no que a gente teve que voltar, tem essa quebrazinha. Mas assim, o que eu não quero que vocês fiquem é com dúvida. Então, a dúvida que houver, no momento que vocês precisarem, pode falar. E eu quero que você fale, não fique com a dúvida. Eu quero que vocês fiquem tranquilos para falar, para perguntar, para abrir o microfone, tá? Agora, quando você perceber que tem uma questão que não ficou muito clara, já abre o microfone, pergunta, fala. Se eu precisar responder 2, 3, 4 vezes, mudar alguma coisa, a gente muda, a gente trabalha, mas eu quero que a gente não tenha dúvida, tá certo? Que a gente não fique com a dúvida. Quer dizer, ter dúvida pode acontecer, mas não vamos permanecer com ela, tá certo? Então, bora lá. Questão 7. Alguns poetas são músicos e nenhum músico é atleta. Conclui-se corretamente que, veja, o que que a gente tem aqui? Alguns poetas são músicos. Então a gente pode chegar e, por exemplo, ter um conjunto aqui que seria dos poetas. Ficou meio tronchinho aqui, deixa eu apagar. Então eu tenho um conjunto dos poetas e eu sei que alguns desses poetas são músicos. Alguns dos poetas são músicos. Ou seja, a gente tem aqui a garantia, e aí isso é um ponto importante que a gente precisa ficar atento a isso.
eu tenho a garantia que nessa parte aqui tem elemento. Certo? Veja, eu não tenho certeza se tem poeta que não é músico, se tem músico que não é poeta, se tem alguém que não é poeta nem músico. Ou seja, quando eu digo para vocês que alguns poetas são músicos, eu estou dizendo, ó, nessa região que eu estou te indicando aqui, tem elemento. Nas outras, pode ter, pode não ter. Então, essa parte que eu tenho pintada tem elemento, com certeza. Nenhum músico é atleta, ou seja, quando eu digo que nenhum músico é atleta, e aí eu vou pegar uma outra cor, opa, perdão, gente, eu quero pegar outra cor. Quando eu digo que nenhum músico é atleta, nenhum atleta é músico, é porque eu tenho, vamos dizer que o conjunto atleta é o conjunto rosa. O conjunto rosa, ele não tem nenhuma correspondência com o músico. Então, pode ser que ele esteja... Eita, perdão. Eu me esqueci de puxar para o lado aqui, perdão. Pode ser, por exemplo, que o conjunto atleta também não tenha coincidência com o poeta, tá? Pode ser que seja aqui, pode ser que esteja aqui, pode ser que seja aqui. Ou seja, esse conjunto atleta, eu sei que ele não tem correspondência com o músico. Então, o conjunto rosa, ele está fora do conjunto verde. Onde, em qual local, com qual correspondência, a gente não tem como, apenas com essas informações, ter a certeza. Ou seja, em outras palavras, será que tem correspondência atleta com poeta? Ou seja, será que o atleta não tem nada a ver com o conjunto rosa, o atleta não tem nada a ver com o poeta? Ou será que tem alguma coisa a ver? Será que tem correspondência? Será que tem alguma correspondência? Eu não tenho como falar. Mas a certeza que eu tenho é que o conjunto rosa e o verde não tem interseção. Então, tudo que tiver dentro do verde não está no rosa. Tudo que tiver dentro do rosa não está no verde. Então, essa é a certeza que a gente tem desse contexto. A outra certeza é que uma parte do conjunto amarelo, uma parte dos poetas, faz interseção com o conjunto músico. Pronto. Então, bora ver aqui o que é que a gente tem. Eu posso dizer que todo poeta é músico? Não, todo poeta é músico, não. Eu sei que. Mas, Eduardo, você só pintou aqui. Não, veja, eu pintei aqui, deixa eu até botar outra cor para chamar a atenção. Eu pintei aqui porque eu tenho certeza que aqui tem elemento. Agora, se aqui fora vai ter ou não elemento, eu não tenho como pontuar. Então, eu nem tenho como dizer que todo poeta é músico, nem tenho como dizer que tem poeta que não é músico, porque eu não sei qual é o comportamento, né? Então, todo poeta é músico, todo músico é poeta, isso aqui a gente não pode afirmar. Nenhum poeta é atleta. Veja, a relação entre poeta e atleta, eu não tenho informação suficiente para poder construir isso. Pode ser que tenha algum poeta que seja atleta, pode ser que nenhum poeta seja atleta, ou seja, se existe ou não correspondência do rosa com amarelo, eu não tenho como ter essa garantia. Então, não posso. Algum poeta não é atleta. Algum poeta não é atleta. Opa, peraí. Algum poeta não é atleta? Posso afirmar isso. Como assim, Eduardo? Como eu posso afirmar? Gente, se tem poeta que é músico, se tem poeta que é músico, e nenhum atleta é músico, então esse poeta que está aqui dentro não pode ser atleta. Então, realmente, eu sei que tem poeta dentro do músico, ou seja, eu sei que tem elemento do amarelo dentro do verde, e dentro do verde não tem rosa. Então, aquele amarelo que está dentro do verde, ele não pode fazer parte do conjunto rosa. Então, a letra D está correta. Algum atleta é músico? Não, a própria questão está dizendo que nenhum músico é atleta. Então, quando eu tenho dois conjuntos que são disjuntos, ou seja, não há interseção, a recíproca é verdadeira. Se nenhum atleta é músico, nenhum músico é atleta, nenhum músico é atleta, nenhum atleta é músico. Ou seja, nenhum A é B, nenhum B é A. Quando é a relação de nenhum, a recíproca é verdadeira. Ou seja, se não há interseção, não há interseção.
tá? Então, aqui ele está dizendo que uma parte é como se tivesse a interseção. Não, não pode. Então, esse aqui também está negado. Alternativa correta aqui, letra D. Tá certo, gente? Perfeito? Então, bora lá. Questão 8. Suponha que dois eventos A e B ocorram independentemente, com a probabilidade de acontecer A 0,4 e a probabilidade de acontecer B 0,5. Tá? Ou seja, 40% e 50%. Então, a probabilidade de ocorrer pelo menos um desses eventos é de, veja, o que é que a gente tem aqui? Os eventos são independentes, tá? Então, a probabilidade de a probabilidade, deixa eu trocar a caneta para não ficar. A probabilidade de acontecer A é 0,4. Então, não acontecer A vai ser 0,6. A probabilidade de acontecer B é 0,5. A probabilidade de não acontecer B é 0,5. O que é que eu quero mostrar para vocês? Que a soma de acontecer uma situação e não acontecer a situação, ela vai ser o quê? 100%. 100%, pessoal, lembra? O que é 100%? O que é 100%? 100% é 100 por 100. 100 por 100 é o quê? 1. Então, a soma tem que dar 1. Então, se a chance de acontecer é 0,4, a de não acontecer é 0,6. Se a chance de acontecer é 0,5, a de não acontecer é 0,5. Tranquilo essa ideia? Pronto. Vamos organizar as ideias aqui. Deixa eu pegar aqui. Perdão, gente. Agora, o que é que a gente tem que lembrar? Ó, vamos dizer, aqui a gente tem A, B. Então, o que que pode acontecer aqui? Pode acontecer os dois. Sim, sim. Pode acontecer o A e não acontecer o B. Pode não acontecer, perdão, o A e acontecer o B. Pode não acontecer nenhum dos dois. Pronto. São as situações que a gente tem. Tá claro isso? Ó, eu tenho dois eventos, eles são independentes. Então, um acontecer ou não acontecer não vai influenciar no outro acontecer ou o outro não acontecer. Então, sempre que a gente tem uma situação dessa, o que é que pode acontecer? Aconteceu o A e o B, aconteceu o A, mas não aconteceu o B, não aconteceu o A, mas aconteceu o B, não aconteceu o A, não aconteceu o B, tá? Eu quero que vocês compreendam que essas são as possibilidades. Eduardo, por que é que eu tenho que lembrar disso? Porque eu vou ter uma necessidade na questão, eu vou ter que observar como é que atende essa necessidade. Então, quando eu digo a vocês, eu quero a probabilidade de ocorrer pelo menos um, significa que podem ocorrer os dois, pode ocorrer só o A, pode ocorrer só o B. Então, essas três situações, elas atendem à minha necessidade. E aí, bora juntar as ideias aqui. Bora lá. Aqui, probabilidade A. Perdão, deixa eu apagar aqui. Probabilidade A. Sim, 0,4. Não, 0,6. Probabilidade B. Sim, 0,5. Não, 0,5. Quais são aquelas que atendem meu interesse? Sim, sim. Sim, não. Não, sim. Então, dentro do que a questão está querendo, pelo menos uma. Pelo menos uma, então seria
0,4 vezes 0,6. Perdão, gente, 0,5. É sim e sim para o outro. 0,4, como é 0,5 e 0,5, 0,5. 0,6 vezes 0,5. Então, eu teria que calcular esse, calcular esse, calcular esse. Por quê? Porque, como ele disse, pelo menos um, pode ser só o A, só o B, o A e o B. Então, isso aí é o que atenderia. Então, a gente tem aqui 0,20, 0,20, 0,330. Isso aqui dá 0,2 mais 0,2 mais 0,3, que dá igual a 0,7. Certo, gente? Então, entendendo bem direitinho, a chance de acontecer A é 0,4. A chance de não acontecer A é o que falta para 100%, o que falta para um inteiro, 0,6. A chance de acontecer B é 0,5, 50%. A chance de não acontecer B, 0,5, 50%. Pelo menos um pode ser aconteceu A, aconteceu B, aconteceu A e não aconteceu B, não aconteceu A e aconteceu B. Então, eu tenho essa situação aí, tá? Mas vejam, a gente já tem aqui, o cálculo é 70%, letra E, 70%. O que que a gente tem que observar, porque a FCC tem muito disso, e aí a gente tem que observar, poxa, o que é que eu posso fazer para ganhar tempo? Numa questão dessa de probabilidade, porque o raciocínio é esse, o que a gente tem de resolver é esse. Só que na probabilidade, a gente tem uma vantagem que é a seguinte, ora, se eu tenho a probabilidade de acontecer o que eu quero, e somar com a probabilidade de não acontecer na realidade, né, não acontecer o que eu quero, tem que dar 100%. Tá? Então, pegar a quantidade de acontecer o que eu quero com a quantidade, tá? De não acontecer o que eu quero, essa soma tem que dar 100%. Então, vejam, o que que pode acontecer aqui? Ó? Aconteceu A, aconteceu B. Então, pode acontecer os dois, pode acontecer só o A, pode acontecer só o B, pode não acontecer nenhum. Então, ele quer pelo menos um, ele quer esses três aqui. Então, essa situação atende o que eu quero. Percebam que só tem uma situação que não atende o que eu quero, que é não acontecer nenhum dos dois. E aí, perdão, gente, em probabilidade, a gente pode utilizar essa vantagem. Qual? Que vantagem? Ora, qual é a probabilidade de não acontecer o que eu quero? É se for não, não. Então, não, 0,6, não, 0,5. Isso aqui dá o quê? 0,3. Então, se a chance de não acontecer o que eu quero é 30%, a chance de acontecer o que eu quero é quanto? 70. Então, a gente vem aqui, 70. Veja como seria mais rápido o objetivo. Então, em probabilidade, muitas vezes, é mais fácil encontrar o contrário do que eu quero e tirar de 100%. Então, a gente tem que ficar habituado a esse tipo de situação. A gente tem que ficar preparado, quase não saiu preparado para, ao ler a questão, interpretar, ó, o melhor caminho é esse, é melhor essa situação ou é melhor essa situação. E essa preparação, gente, ela ocorre justamente com treino, resolvendo mais de 200 questões na nossa maratona. Quanto mais questões a gente resolver passo a passo, com detalhe, mais firme, mais seguro, mais tranquilo, a gente vai estar no dia da prova. Tá certo, gente?
Alternativa correta, letra E, 70%. Questão 9. José ganhou na loteria 15 mil. Deu 1/3 de presente para sua esposa e 1/5 do que sobrou. Veja que a gente tem que estar com atenção, a gente tem que organizar as ideias, a gente tem que estar atento, a gente não pode, a gente tem que fazer rápido, mas fazer rápido não é fazer apressado. Nós temos que compreender, entender, observar o que a questão está dizendo. Ou seja, o prêmio é 15 mil. Deixa eu trocar a caneta. Prêmio, 15 mil. Então, ele pegou 1/3 do prêmio, 1/3 de 15 mil, e deu para sua esposa. Ele deu 5 mil. Certo? E 1/5, mas é 1/5 do que sobrou. Gente, não é 1/5 de 15 mil. É 1/5 de 10 mil. Eduardo, por que 10 mil? Porque tinha 15, ele já deu 5. Como ele já deu 5, sobrou 10 mil. Então, 1/5 de 10 mil vai dar quanto? 2 mil. Certo? 2 mil. Então, ele deu 5 mil, ele deu 7 mil. Pessoal, qual é o desejo? Qual é a necessidade? Não se perde, não se perde no andar da carruagem, tá? Ou seja, a gente tem que ter o foco para identificar exatamente qual é o desejo, a necessidade, o que a questão quer, tá? Então, o que que a gente tem? A quantidade de prêmio que sobrou para José após presentear a esposa e a filha. Veja que ele deu 7 mil, mas eu não quero saber quanto ele deu, eu quero saber quanto foi que sobrou para ele depois que ele deu 7 mil. Ou seja, a gente tem aqui, ó, ele ganhou 15, mas ele deu de presente 7. Ou seja, sobrou 8 mil. Tá certo, gente? Então, não vamos se perder aí no trajeto. A gente tem que observar qual é a necessidade, qual é o desejo, o que a gente precisa, tá? É responder, o que a gente precisa encontrar, o que a gente precisa trabalhar nesse aspecto. Então, a alternativa correta, letra C de central, 8 mil. Então, letra C de central. Certo, gente? Tranquilo, perfeito. Lembrando, qualquer dúvida que houver, abra o microfone, pergunta, fica à vontade. Se estiver assistindo a gravação, manda um zap para mim. Pergunta aí qual é a dúvida que eu ajudo. Tá certo? Então, bora lá. Questão 10. Em uma repartição pública, um funcionário atende 18 pessoas em média de 90 minutos. Supondo que os atendimentos sejam semelhantes, espera-se que esse mesmo funcionário atenda 24 pessoas em. Gente, regrinha de 3 simples é um dos tópicos, um dos poucos tópicos que tem explícito lá, né? Então aqui a gente tem pessoas, tempo. Pessoas, tempo. 18 pessoas, 90 minutos. 24 pessoas, X minutos. O que é que a gente precisa identificar quando a gente está trabalhando a questão de regra de 3? Se o envolvimento das situações é diretamente ou inversamente proporcional. Eduardo, o que é diretamente e inversamente? Diretamente, quando eu aumento uma, eu aumento a outra. Quando eu diminuo uma, eu diminuo a outra. Inversamente, aumentei uma, diminui a outra. Diminui uma, aumentei a outra. Veja, aí é o quê? Aí é um funcionário que está atendendo. Então, ele atende 18 pessoas em 90 minutos. Se você aumenta a quantidade de pessoas, vai aumentar a quantidade de tempo, tá? Vai aumentar a quantidade de tempo. Aqui, então, se a gente tem essa relação que é diretamente proporcional, do jeito que as colunas estão, elas ficam.
Quem está em cima fica em cima, quem está embaixo fica embaixo. Se eu tivesse identificado que a relação era inversamente proporcional, eu ia pegar um 90x e ia permanecer, mas se a relação entre as duas fosse inversamente proporcional, no lugar de ficar 18 por 24, eu teria que inverter, eu teria que botar 24, 18. Aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, extremos por meios. Extremos por meios. Certo? E aí a gente vai responder aqui, aí vai ficar 18x igual a 90 vezes 24. X é igual a 90 vezes 24 sobre 18. Eita, Eduardo, mas como é aquele mal-assombrozinho que eu tinha falado naquela outra questão, que quando a gente tem as colunas que a gente vai resolver para encontrar um valor de x, se a gente observar que eu posso dividir por um mesmo valor, eu divido para simplificar a minha conta. Então, aqui, eu poderia visualizar que 18 e 24 eu posso dividir por 6. Então, ficaria 3 e aqui ficaria 4. Aí eu teria 90 e teria x. Vejam como já melhora a minha conta. Então, eu teria aqui, ó, 3x igual a 4 vezes 90. E eu teria x, que é igual a 4 vezes 90 dividido por 3. 90 por 3 dá 30. X é igual a 4 vezes 30. X é igual a 120. 120 minutos. 120 minutos são 2 horas. Alternativa correta, letra A. Então, vejam que dessa forma fica melhor do que essa conta de 90 vezes 24 sobre 18. Eu passei a ter 90 vezes 4 sobre 3. Melhora sensivelmente. Tá certo? Ah, mas o que é que a gente pode observar aqui também? Eu poderia tratar essa situação também dentro da proporcionalidade. Ou seja, se atende 18 pessoas em 90 minutos, para atender uma pessoa, eu faria o quê? Eu vou pegar esse tempo e dividir pela quantidade de pessoas, que vai dar quanto? Vai dar igual a 5. Então, cada pessoa demora 5 minutos. Se cada pessoa demora 5 minutos, para atender 24, vai dar 120 minutos. 120 minutos, que é igual a 2 horas. Então, eu posso trabalhar com essa dinâmica da proporcionalidade também, já que é diretamente proporcional, eu poderia construir o raciocínio dessa forma, que também chegaria à letra A, 2 horas. Tranquilo, gente? Perfeito? Então, bora lá? Ó, em uma festa, os homens casados têm 30 anos ou mais. Se uma pessoa dessa festa tem 30 anos, menos de 30 anos, então a pessoa pode ser, veja, aqui eu estou falando o quê? A gente pode ter os homens podem ser casados, solteiros. As mulheres podem ser casadas, solteiras. Vejam que tem, vamos dizer assim, 4 tipos de pessoas. Homem casado, homem solteiro, mulher casada, mulher solteira. Então, eu tenho 4 grupos. 4 grupos.
Apenas um grupo desses, apenas um grupo desses, ou seja, esse grupo aqui é que eu disse que tem 30 anos ou mais. Pode ser que, por exemplo, todas as mulheres solteiras tenham 30 anos ou mais, as mulheres casadas tenham 30 anos ou mais, por exemplo. Eu não sei. Eu não sei a característica desses outros 3 grupos. A restrição que foi colocada nessa questão foi para homens casados. Então, os homens casados, quando ele diz os homens, é todos os homens casados têm 30 anos ou mais. Ponto. Aí apareceu aqui uma pessoa X, e ela tem menos de 30, é menor que 30. Ela pode ser um homem solteiro? Pode. Pode ser uma mulher casada? Pode. Pode ser uma mulher solteira? Pode. Por quê? Porque esses 3 grupos não entraram na restrição. A restrição foi para homens casados. Então, pode ser um homem solteiro, pode ser uma mulher casada, pode ser uma mulher solteira. Então, se uma pessoa dessa festa tem menos de 30 anos, então essa pessoa pode ser homem, pode ser solteira e mulher, solteira ou mulher, casada e mulher, pode ser casada. Certo? Essa pessoa, né? Pessoa. Essa pessoa pode ser solteira, certo? Solteira ou mulher. Aqui eu estou olhando a questão do conectivo. Eu quero abranger, certo? Eu quero abranger a maior quantidade, ou seja, eu quero, nessa resposta, atingir todas as possibilidades. Então, pode ser uma pessoa solteira, pode ser uma pessoa que é mulher. Então, aqui, quando eu tenho um homem, eu estou colocando, vamos dizer, todo o conjunto do homem, não. Teria que ser o homem solteiro, certo? Quando eu digo solteira e mulher, eu estou afirmando que tem que ser aquela situação de solteira e mulher, né? Mas ela poderia ser solteira e homem, ela poderia ser mulher e casada. Então, quando eu tenho essa resposta aqui, ela inclui todos os grupos, que pode ser, certo? Pode ser solteira, pode ser mulher, pode ser solteiro e mulher. Lembra que o ou, ele é verdade. Então, veja, se a pessoa, porque aqui é pessoa, né? Por isso que está aqui o solteira. Se a pessoa solteira ou mulher, se for só solteira e não for mulher, tudo bem, atende. Se não for solteira, a pessoa não for solteira e for mulher, quer dizer, mulher casada, atende. Se for uma mulher e for solteira e for mulher, atende. Então, a resposta correta para essa é letra C. Por quê? Porque inclui todos os grupos que fazem parte dessa possibilidade. Tá certo, gente? Então, essa daí inclui todos os grupos que fazem parte dessa possibilidade, tá? Essa questão é um tanto quanto polêmica, porque no que tem dizendo pode, aí fica parecendo logo, pode ser um homem, pode, desde que seja solteiro, pode ser isso. Aí ele fica meio atrelado. Por isso que é interessante a gente trabalhar as questões da FCC para saber, para compreender o pensamento da banca. Então, quando a gente tem uma disposição dessa, o questionamento que ela faz é justamente quais são todos os grupos que se enquadram que essa pessoa poderia fazer parte. Então, a gente tem como alternativa correta essa letra C, que a pessoa pode ser solteira ou mulher, que inclui solteira que não é mulher, mulher que não é solteira
e mulher que é solteira. Então, ela inclui como resposta completa para todas as possibilidades. Alternativa correta, letra C. Para concluir essa nossa aula inaugural, lembrando, tá com cara de uma dessas questões fazer parte da tua prova quando tu for lá resolver a prova, tá? E percebam como os detalhes, os nuances, as particularidades que a FCC tem e que para a gente chegar com segurança, a gente precisa o quê? Resolver questões. Então, essa maratona com mais de 200 questões da FCC vai trazer para você essa segurança, essa tranquilidade para fazer uma boa prova. Vamos lá. Última questão da nossa aula inaugural. Em uma urna, há cartões idênticos ao tato e numerados de 1 até 9. Idênticos ao tato quer dizer que pegando aquele cartão daquele, só por pegar, eu não vou diferenciar. Então, são 9 cartões, tá? Numerados de 1 até 9, são 9 cartões, e que ao pegar no cartão, eu não diferencio um do outro. Retiram-se ao acaso e sem reposição 3 cartões dessa urna. A probabilidade de que 3 cartões sorteados sejam numerados com números pares é de, veja, o que a gente quer aí? Batendo forte na questão da probabilidade, porque a FCC gosta muito de trabalhar esse enredo de probabilidade. Então, aqui, vamos ver. A gente tem que observar que toda vez, quando nós estamos falando de probabilidade, a gente tem que observar o que eu quero sobre o que eu tenho. O que eu quero sobre o que eu tenho. Gente, o que é que eu tenho? Eu tenho cartões que estão numerados de 1 até 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho esses cartões aqui. Então, eu tenho 9 cartões. Então, tenho 9. O que eu quero é ele ser par. Mas vejam que eu quero puxar 3 cartões. Então, eu quero que seja par. Depois, eu quero que o segundo seja par. Depois, eu quero que o terceiro seja par. Eu vou fazer isso sem reposição. O que significa sem reposição? Eu tenho 9 cartões. Eu vou lá, puxei um. Como eu não estou repondo, como não existe reposição, a próxima vez que eu vou lá meter a mão na urna para puxar o segundo, eu não tenho mais 9. Eu tenho o quê? 8. Tirei outro, agora eu tenho 7. E como eu estou querendo tirar um par, eu vou, consequentemente, diminuindo a quantidade de números pares que eu tenho. Então, pessoal, como é que a gente resolve aqui? O primeiro tenho que eu vou ter, quantos pares eu tenho aqui, gente? 1, 2, 3, 4. Certo? Então, olha comigo. Dos 9 cartões que eu tenho, 4 são pares. Então, a primeira vez que eu vou pegar, eu tenho 4 de um total de 9. Na segunda vez que eu vou pegar, eu já não tenho mais 9 cartões, eu tenho 8. E como eu estou admitindo que eu peguei um par, eu tenho um par a menos, então eu vou ter 3. Em seguida, eu já não tenho mais 8 cartões, eu tenho 7. E como eu estou admitindo que eu tirei um outro par que eu tinha, agora eu só tenho 2. Certo? Então, bora lá. Eu teria que fazer essa conta. Claro, eu posso simplesmente aqui chegar e multiplicar, né, pessoal? Eu posso chegar e fazer 4 vezes 3 vezes 2. Mas sempre que puder simplificar, simplifique. Ah, mas eu não estou acostumado. Treine. A gente vai resolver mais de 200 questões juntos. É uma oportunidade para trabalhar bastante qualquer deficiência que a gente venha a ter para superar as dificuldades e chegar na prova de uma forma mais tranquila. Porque, veja, aqui eu vou ter 4 vezes 2, que dá 8. Então, eu simplifiquei. 3, que eu vou simplificar com 9, e aqui vai ficar 1,
aqui vai ficar 3. Então, no final das contas, eu passei a ter 1/3 vezes 1 vezes 1, 1 vezes 7. Ou seja, eu passei a ter 1 sobre 21. Certo, gente? Tranquilo? Então, o que é que a gente tem aqui? A alternativa correta para a gente terminar: 1 sobre 21, letra C de central. Tranquilo, pessoal? Então, com isso, a gente conclui a nossa aula inaugural hoje, que a gente bateu um papo aí sobre o concurso, sobre a nossa maratona de questões. A gente viu como é o comportamento da banca, a gente viu que não há um bicho de 7 cabeças com a FCC. A FCC tem um padrão, mas é necessário treino. A gente precisa treinar, a gente precisa resolver questões. E nós vamos resolver mais de 200 questões da banca, passo a passo, com detalhe, com dica, para chegar com tudo na hora da prova. Tá certo, gente? Tranquilo? Então, pessoal, boa noite a todos. E a próxima semana a gente começa com todo o gás aí essa maratona. Qualquer dúvida que houver, me pergunta, manda um zap. Quem não está assistindo a aula ao vivo, está assistindo a aula gravada. Se houver qualquer dúvida, me pergunta. A gente está junto e vamos chegar junto na prova com tudo para acertar todas de raciocínio lógico. Tá certo, gente? Tranquilo. Abração, boa noite, até a próxima aula.